uma vez, e a gente vai falar hoje do Novembro Azul. Tema importante que está sempre em pauta, e principalmente o tema, né, de câncer aí relacionado à saúde do homem, principalmente nesse mês de novembro, que é tido como Novembro Azul. Ítales, um abraço, boa tarde, mais uma vez aqui, bem-vindo ao programa. Boa tarde, Gamarra, boa tarde a todos que já estão nos acompanhando em casa, no carro, no trabalho, e aqui também ao vivo no Instagram e posteriormente no nosso Facebook. Boa tarde a todos. Novembro Azul, qual que é a importância desse tema dentro da tua área? O que você pode falar com relação a isso, principalmente para esse público de homens que estão nos acompanhando, Ítales? Legal. A importância de a gente ter um mês comemorativo, ou eu vou colocar entre aspas, né, que não existe ainda essa palavra, lembrativo, um mês que nos lembra a respeito do tema câncer de próstata especificamente, mas a gente acaba generalizando, né, para outros tipos de câncer no sexo masculino. Dentro da minha área é o momento onde nós nos referimos à necessidade muitas vezes de termos alguém para nos lembrar que aquilo é importante. Porque, como a gente sabe, Dia das Mães, Dia dos Pais, um aniversário, o Natal, é sempre uma data simbólica para que você comemore algo que é importante o tempo todo, mas que, infelizmente, a gente precisa daquele momento ali, daquela data, para nos lembrar daquilo, daquela importância. Então, a gente acaba vendo que o ano inteiro tem meses, cada mês tem a sua cor, e tem mês que até se repetem, né? Então, a gente saiu do Outubro Rosa, entrou no Novembro Azul, e o Novembro Azul serve como esse lembrete. E é muito interessante que esse lembrete é muito importante e que ele é muito recente. Eu me lembro da primeira vez que eu vi uma propaganda a respeito da saúde do homem, falando sobre o cuidado, a necessidade do homem se cuidar, e eu fiquei muito feliz porque isso não existia até muito pouco tempo. Campanhas que incentivavam o homem a se cuidar. É sempre um apelo maior às mulheres. Então você vê sempre um cuidado maior com o sexo feminino e o sexo masculino sendo deixado de lado por diversos fatores culturais, psicológicos, etc. Mas é muito importante a gente ter hoje um mês que faz com que os homens possam, então, ter aquele estalo, tanto interno como externo, né, das mídias, falando o quão é importante buscar ajuda e buscar um diagnóstico precoce para poder tratar essa doença. Você citou aí com relação a algumas barreiras que ainda não permitem que o homem, na verdade, busque esse conhecimento, esse aprofundamento do tema. Mesmo com uma realidade hoje preocupante, né? Que é a incidência de câncer, principalmente de próstata. E essas barreiras, elas podem ser ultrapassadas de que forma e como é que esse homem pode fazer para buscar essa ajuda, para buscar esse entendimento? Certo. Então, diante da sua pergunta se pode ser ultrapassada, a minha resposta sempre será sim. Sempre será, é possível nós ultrapassarmos. Existem algumas pré-condições para esse transpor. Porque quando a gente fala em doença no sexo masculino, já é algo complexo. Porque a gente vê de um histórico de homens que não adoecem, só vai para o hospital quando está de maca e que é fraco, né, caso esteja doente, que não pode adoecer, porque senão deixa a família na mão. É toda uma questão cultural e psicológica em cima disso. E nós temos um fator bem específico, que é o câncer, e mais específico ainda o de próstata. Então a gente caminha para um misticismo cada vez mais profundo. Porque se o homem adoecer já é algo, agora já menos, né? Mas ainda existe isso um pouco. Já é algo fora do comum, né? Para o pensamento de alguns homens. O câncer, que já é uma doença mais invasiva, mais destrutiva, ele já é mais complexo. E o câncer de próstata, para o homem, é ainda mais complexo, porque trabalha com um órgão que é muito sensível
na mente do homem, né? Que é o ânus, principalmente com relação a exames de próstata. Então hoje a gente tem uma recomendação de que homens com histórico familiar têm que começar a visita ao proctologista com 45 anos e outros que não têm o histórico com 50 anos, certo? Para se fazer então o exame por meio do toque físico, para poder identificar se há alguma anomalia ali na próstata, certo? Então, existe ainda muito tabu com relação a isso. Existe muita brincadeira para poder se lidar com essa situação, mas existe ainda muito preconceito. E a única forma de você avançar nisso é vencendo esse preconceito. Esse preconceito da questão sexual envolvida, porque é tomado muito esse lado sexual por uma questão biológica, que é o exame. Então, coisa que a gente não vê no mundo feminino, pelo menos não na maioria das vezes. A mulher, quando vai no ginecologista, ela não toma aquilo como algo sexual, certo? É um exame físico necessário para o cuidado da saúde. O homem, na grande maioria das vezes, para alguns, toma aquilo como algo invasivo, sexual, né? Então, é necessário haver essa mudança de perspectiva, porque por mais que exista um exame de sangue, o PSA, é assim que funciona. Você faz um exame de sangue, se ele der positivo, a chance de você ter uma alteração na próstata e um possível câncer é grande. Mas se ele der negativo, não diz que você não tem. Então, de qualquer maneira, é indicado o exame físico, né? Então é muito importante para que se transponha, para que a gente avance ainda mais na saúde do homem, porque como você disse, o fator é agravante. Hoje os dados mais recentes que a gente tem no Brasil é a morte de um homem a cada 38 minutos em função do câncer de próstata. É muita coisa. Você imagina que o seu programa começou meio-dia e meia, né? Meio-dia. Do meio-dia agora já vai dar 1 hora, já morreu um. E daqui a pouco, antes de terminar, morre outro. É complicado essa questão. E é mais complicado ainda em pensar que quem pode morrer é quem está escutando agora o programa, porque pode ser qualquer um. Entende? E a gente sabe que os dados mostram que quanto mais precoce a gente identificar, mais fácil é de curar e tratar. Porém, como eu comentei no começo, né? Aquela cultura de eu só vou pro hospital carregado faz com que quando chegue lá já seja tarde demais, infelizmente. É mudar o pensamento aí, né? Mudar a maneira de pensar. Porque ele acaba aqui trazendo o problema para si, um problema de saúde, né? E não tem muitas vezes mais chance aí de cura quando detectado um estágio avançado. Sim, exatamente. É porque assim, nesse sentido não só os homens, mas as mulheres também pensam isso. Muitas vezes, muitas pessoas pensam isso, que é o seguinte: eu não vou fazer exame porque vai que eu descubro alguma coisa, aí eu morro mais rápido. Esse se preparar para morrer mais rápido, se eu encontrar alguma coisa, é um dos grandes problemas que também precisam ser transpostos. Porque isso é uma mentira. À medida em que você descobre que está com problema, a chance de você tratar é muito maior. Agora, sim, a sua postura mental diante daquilo vai influenciar. Porque se a gente dizer que alguém que descobriu que está com câncer não é afetado psicologicamente por essa informação, a gente está mentindo, isso é óbvio. Porém, o estado mental em que a pessoa se encontrar vai interferir diretamente no tratamento. Por isso que é muito indicado pessoas que estão nesse estado não somente fazer acompanhamento médico, mas também acompanhamento terapêutico. Porque a estrutura psíquica, a estrutura emocional vai auxiliar no processo de tratamento. Tanto que, por exemplo, se a gente vê uma doença física como o lúpus, que é uma doença física, a pessoa, em grande maioria das vezes, nós vemos depressão por trás disso. Certo? Então, se você não trata a parte emocional, a parte física, ela ou não se trata também, ou ela demora muito, mas muito mais tempo para poder ser tratada. E aí a gente tem que cuidar isso. Porque aí entra justamente a minha área nesse sentido. No momento em que a gente entende que
O que está fazendo com que os homens morram muitas vezes é falta de informação, tabu, né, o misticismo, a questão de ir ter que fazer o exame do toque, ficar numa posição constrangedora. Tudo isso entra por questões emocionais e psicológicas. Isso não é físico. O que será que está por trás dessa dificuldade? O que será que significa isso para a pessoa? Porque a gente leva para questões lógicas. Se um homem se preocupa com isso e o outro não se preocupa com isso, é uma questão de aprendizado e interpretação de mundo. Se esse homem aqui, ele não se importa com fazer o exame, já entendeu que isso é melhor do que descobrir tardiamente uma doença, esse outro que ainda não aceitou, ele pode aceitar, seguindo os mesmos processos mentais. Ele só tem algumas dificuldades que precisam ser transpostas. Então é nesse momento que eu decidi falar sobre esse tema, que seja o câncer de próstata, seja outros tipos de câncer, outros tipos de doença, negar, dizer que não tem, pensar que não tem porque não vou fazer o exame porque vai que eu descubro. A questão é, não importa se você sabe ou se não sabe, se você tem, você tem. Esse é um princípio básico. Não importa se você não se lembra o que aconteceu no seu passado. Se aconteceu, aconteceu, está te influenciando. É assim com questões físicas também. Não importa se você não sabe, está lá e está te prejudicando. Importa sim como você vai encarar quando ficar sabendo conscientemente disso. Então, é o preparo emocional, é o preparo psicológico, tanto para uma possível descoberta, quanto quando você já tem, você trabalhar o alicerce emocional para que a parte física possa se desenvolver normalmente. Entende? Porque existe muitas coisas por trás de cada doença, e não é esse o intuito da conversa de hoje, mas por que será que pessoas com predisposição desenvolvem o câncer e outras com predisposição não desenvolvem o câncer? Não pode ser só questões meramente estatísticas. É necessário que exista uma condição emocional necessária e que permita esse câncer se manifestar. Então isso pode ser trabalhado e tratado. E isso vai acelerar o processo de tratamento. Isso acelera o processo de tratamento. Ou dificulta, caso não trate. Muito bem, 12 horas e 59 minutos, meio-dia e 59. O Ítalo trazendo o tema, falando aí sobre o mês Novembro Azul. Por mais que seja esse mês o mês mais importante, mas esse tratamento tem que ser, esse lembrete aí, tem que ser constante, né, Ítalo? O ano todo. Exatamente. Como a gente mencionou aqui, né? É só um lembrete, é só um estalo, falar, olha só, viu? Se você não fez o exame ainda, faça. E a gente vai ficar te lembrando durante esse mês. Porém, passou o mês de novembro, não quer dizer que você não vai se cuidar. Com certeza vai. Faça em outro momento, se agora não é a hora certa, né? Faça em outro momento, é apenas um lembrete. Que é muito importante se cuidar. Entende? Se cuidar. Porque, repito, não é porque você não sabe que não está te influenciando. Essa é uma das grandes falácias da nossa mente. É um princípio, é uma defesa psíquica nossa muito rudimentar, que é a negação. É você deitar na cama e jogar o cobertor por cima, porque daí o fantasma não te vê. Isso é um mecanismo de defesa que a gente traz da infância e leva para a vida toda, na grande maioria das vezes, e que ela, por 5 minutos de conversa, quebra essa lógica. Se você está com câncer, aí eu não vou, porque vai que eu descubro que eu tenho. E o que vai mudar? Você já está. Ou você não está. Porque muitas vezes as pessoas elas sofrem, né? Sofrem, achando que tem, aí chega lá e não tem. É outra coisa. Entende? Então, até para isso é necessário a gente tirar essas dúvidas, para que a gente possa viver tranquilo. E viver tranquilo significa que, se você tiver, você trata. Se você não tiver, você já se tranquiliza de uma vez. É isso aí. Exatamente. Ítalo, um abraço grande. Obrigado aí mais uma vez pela sua presença. E até a próxima semana aqui na nossa entrevista. Muito obrigado, Gamarra, novamente pela abertura no programa. E até semana que vem. 13 horas, 1 minuto. O tempinho é para o intervalo.